Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Cleide Oliveira. Fiz um canal, gente, no YouTube. Então, se você der o like lá, se você visualizar, apertar lá o sininho para você ver todos os lives, todos os vídeos, vai ser muito bom para mim. E eu quero agradecer você que me acompanha nessa corrida da vida, desse processo de crescimento pessoal e desenvolvimento. Crescimento e desenvolvimento pessoal. E qual é o meu propósito? O meu propósito de vida, meu propósito humano, meu propósito é contribuir para você viver uma vida mais feliz, para você viver uma vida mais fácil. E eu tenho aprendido que nunca é tarde, não importa a sua idade. Se você tem 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, não importa, não importa. O que importa é o propósito que você tem. Se você quer uma mudança na tua vida, se você quer crescer, se você quer aprender, se você quer ser feliz, se você quer incorporar novos hábitos na sua vida, então você está no canal certo. Hoje nós vamos falar de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? São as nossas atitudes, é a gestão das nossas emoções, é o tanto que nós nos conhecemos, é o tanto que nós controlamos os nossos sentimentos, pensamentos, consequentemente os nossos comportamentos. É a administração, é o gerenciamento das nossas emoções. Então, o que eu tenho aprendido é o que eu quero passar para você, que Deus nos criou para quê? Para que a gente tivesse uma qualidade de vida. Ele nos ama e Ele tem um propósito. O propósito de Deus é que eu e você encontremos o nosso propósito. Esse é o propósito de Deus, que a gente encontra o nosso propósito. Então, eu preciso descobrir o meu propósito. Eu preciso descobrir o meu propósito. Quem é você? Porque para a gente ter uma qualidade de vida, eu preciso saber quem sou eu, quem é você, onde você está, quais são os seus valores e aonde você deseja chegar. Quem é você, aonde você está, quais são os seus valores e aonde você quer chegar. Se a gente pegar um mapa, eu estou aqui em Boston e eu quero ir para um outro país. Se eu pegar o mapa, esse mapa vai me dar a localização daquele país. A mesma coisa sou eu, é o ser humano. Existe um mapa mental que me direciona aonde, né, Mari? Aonde a gente quer ir. Quem é você? Quais são os seus valores? Em que você é pautada? Quais são os seus sonhos? Aonde você quer chegar? E eu sempre vou falar que tudo que eu ensino, que eu passo, que eu compartilho, é pautada na palavra de Deus. E eu vou ler sempre aqui uma palavra, um texto da palavra de Deus, que está em Provérbios, capítulo 3. Por quê? Porque a sabedoria, ela vem de Deus, mas a inteligência sou eu que desenvolvo ela. Deus nos deu a inteligência para ser desenvolvida. Provérbios 3:13 diz: bem-aventurado é o ser humano que acha a sabedoria e adquire o conhecimento. O que eu quero passar para você é o conhecimento. A gente sabe que a gente precisa beber água, que o ser humano também tem mais de 70% do ser humano é água. Eu sei disso, mas será que eu tomo água suficiente? A gente tem que saber e adquirir esse conhecimento
dentro de nós para a gente colocar em prática. Porque só o conhecimento é o começo, é um iceberg. Eu preciso desenvolver a minha inteligência. E eu tenho aprendido que a prosperidade é ter dinheiro, sim. Porque o dinheiro me dá uma tranquilidade emocional de eu pagar as coisas que eu tenho os compromissos que eu tenho que cumprir. Mas a prosperidade também é ter inteligência emocional. A prosperidade é ter paz interior. A prosperidade é ter equilíbrio nas minhas emoções e atitudes. É ter os meus sonhos realizados. E é ter o quê? A minha mente aberta para aprender, porque tem muitas pessoas que não gostam de aprender, já acham que sabe. Eu tenho aprendido todos os dias da minha vida e é por isso que eu estou aqui agora. Tenho o meu canal do YouTube, Cleide Oliveira, crescimento e desenvolvimento pessoal. E eu preciso que você dê o like lá, tá bom? Então, Deus nos deu um presente. Qual presente? Presente é o dia de hoje. Presente são as escolhas que eu faço. Presente é o livre-arbítrio. É a decisão de escolha. Então, é um presente, é um poder dado por Deus para me escolher o caminho que eu vou andar. Para mim construir a minha história de vida. Ainda que eu possa ter uma história de vida de dor, de tristeza, de rejeição, de violência na minha família de origem, Deus nos deu o maior presente, que é o de poder construir a minha história. Porque se nós não pudéssemos refazer a nossa história, a gente seria muito feliz. Mas Deus por amar o ser humano, Ele deu poder de escolha, a decisão de escolha. Então precisamos entender que nós não podemos mudar as pessoas. A gente não pode mudar as pessoas. A gente tem que fazer uma autoanálise da gente mesmo para fazer uma viagem dentro de nós. E eu tenho aprendido que tudo aquilo que a gente resiste, persiste. O que quer dizer isso? Tudo que eu acredito que eu sou, que eu sou boa, que eu não sou descontrolada, que eu não tenho coisas que eu preciso mudar, isso vai persistir. Por quê? Porque eu não admito o que eu preciso. Eu não admito as minhas fraquezas. Mas o que eu quero compartilhar com você e vou dar algumas dicas, alguns pilares para que você entenda a inteligência emocional. A gente precisa avaliar o nosso comportamento, como eu estou vivendo, como você está vivendo, fazer um autoconceito de nós mesmos. Por quê? Porque ei, Pati, entrou aí agora, compartilha, Mari, Pati, vai ser muito boa, gente, vai ser muito bom, tá? O nosso papo de hoje. E eu estou muito feliz que eu estou com um canal no YouTube, então você vai lá, Cleide Oliveira, você vai lá, dá o site aí, Pati, e aperta o sininho, porque eu preciso de visualizações. Então, nós estamos falando sobre inteligência emocional. Todo pensamento traz um sentimento, todo sentimento traz um comportamento e o comportamento traz hábitos e os hábitos dirigem a nossa vida. O que é isso? Se eu tenho pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza, pensamentos pessimistas, pensamentos do passado que me aconteceu, esses pensamentos vão me trazer sentimentos ruins. É o que traz a ansiedade e é o que traz a depressão. Então esses pensamentos vão me trazer comportamentos que vão ser destruidores para mim. Um exemplo, se uma pessoa alimenta o medo, a insegurança, ou não faz uma autoanálise dela mesma, ela vai acreditar que ela não pode executar uma tarefa, seja uma tarefa de uma pregação, né? Como eu sou uma pastora, como uma tarefa de louvar, uma tarefa de dar uma palavra, uma palestra. Por quê? Porque ela alimenta um sentimento, um pensamento, e esse pensamento traz um sentimento, e esse sentimento vai trazer o quê? Hábitos. Aroana, compartilha aí. Então esse comportamento vai trazer, Sueli, que linda, agora eu estou com um canal no YouTube, tá? Então vocês vão lá, pastora Cleide Oliveira, isso.
você vai lá, dá o sininho, e eu preciso de muitas visualizações, tá bom? E eu conto com você. Então, o que vai acontecer? Os comportamentos, eles vão dirigindo a nossa vida. E Provérbios, capítulo 25, diz que como uma cidade sem muros, sem proteção, é o ser humano que não pode controlar os seus sentimentos, as suas emoções. Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa ciumenta, uma pessoa impulsiva, uma pessoa descontrolada, ela vai ter comportamentos que vão desfavorecer ela mesma. Ela vai contra a vida dela. Então ela vai criar hábitos que vai ser o quê? Pode destruir a caminhada, o processo de vida dela, até mesmo o propósito dela. Vai ser como um terreno baldio. Então a Bíblia diz aqui que é como uma cidade sem muro, vai jogando lixo. Uma pessoa que não tem controle sobre as emoções dela, ela é como um terreno baldio. Ela fica alimentando ódio, ela fica alimentando rejeição, ela fica alimentando tristeza, ela fica alimentando insegurança, ela fica alimentando medo. Miriam, que legal. Tô com um canal no YouTube, gente. Vão lá e aperta o sininho e dá um like lá. Então, é como um terreno baldio, aquele que não controla as suas emoções, aquele que não tem gestão, administração, controle das emoções. E as emoções conduzem a nossa vida. O meu propósito, o meu objetivo é que você tenha uma vida mais leve, porque a vida, ela não fala o próximo passo, ela não nos mostra o amanhã. Então, ai, que linda, obrigada, Aroana, ela já inscrevi, ótimo, eu quero 1000 visualizações, gente, eu sei que eu vou conseguir. Olha, 87% de pessoas fracassam por falta de inteligência emocional. Olha como isso é sério. 87% do ser humano fracassam na vida, fracassam na história de vida, na caminhada da vida. Por quê? Por falta de inteligência emocional. E eu vou te dar dicas maravilhosas. Você não pode perder, você vai ficar até o fim. Vai lá, chama suas amigas, as pessoas estão na sua casa, compartilha, porque vai ser muito bom. Então, Daniel Goleman foi o que trabalhou, foi o que concluiu a inteligência emocional do ser humano. E ele tem até um livro que chama Inteligência Emocional. Se você puder, você compra esse livro de Daniel Goleman. Ele disse, o que é inteligência emocional? Ele explicou o quê? Olha como que ele definiu a inteligência emocional. É a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. É de nos motivarmos, de gerir bem as nossas emoções, que a gente tem emoção por dentro, que a gente tem três mundos, é o de dentro, é o que a gente fala por fora e o que a gente vive no espiritual. Então a gente tem vários, ele fala as emoções dentro de nós e fora de nós, nos nossos relacionamentos. Então a paz interior depende de quem? De você. Nós precisamos criar recursos internos, porque a ansiedade rouba a força do presente. Olha como isso é forte. Uma pessoa ansiosa, ela precisa trabalhar nas emoções dela. Pessoas ansiosas, eu costumo dizer no meu trabalho, que é fazer o velório antes da morte. A pessoa já fica ali criando aquele cenário sem acontecer. Se ela vai dar alguma palestra, se ela vai falar para alguém, se ela vai ter uma conversa com alguém, ela já começa a colocar aquela conversa da pior maneira. Porque se você coloca a sua vida, o que você vai fazer depois, um sentimento bom, isso aí é maravilhoso. Isso chama imagem mental. Você está fazendo uma imagem daquilo que você vai falar, de como você vai falar, de como você vai agir. Mas a ansiedade é o contrário, ela rouba a força do presente. E a inteligência emocional é você, entre ter razão e ser feliz, o que a gente decide? Eu tenho decidido ser feliz.
Por quê? Porque eu não vou permitir que o descontrole de outra pessoa abale a minha estrutura. Isso é muito forte. O descontrole de outra pessoa não vai abalar a minha estrutura. Eu não posso permitir. E geralmente o ser humano, ele tem uma resistência em querer aprender a identificar comportamento nele mesmo. Tem pessoas pessimistas que dizem para ela, eu não sou pessimista. Tudo que fala vai mudar o móvel. Ah, não vai dar certo. Aí eu vou conversar com uma pessoa, ela vai falar que não. Nem conversou ainda. Ah, ela já vai falar que não. O que a gente precisa? Identificar. Fazer uma autoconhecimento, autoanálise, autoconceito dentro de mim para me identificar se eu sou uma pessoa pessimista, uma pessoa explosiva, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que procrastina, deixa tudo para depois, e uma pessoa lenta. Tem pessoas, olha gente, o meu objetivo e o meu propósito aqui é que você aprenda esses ensinamentos e põe em prática na sua vida. Porque muitas pessoas vão me ouvir, mas o meu objetivo, eu quero feedback. Sabe o que é feedback? É pessoas que já falam, eu já tenho, mas eu quero mais. Pessoas que colocam em prática o que ela mudou nela mesma. Porque a gente tem que mudar, a gente é um vaso com um tesouro dentro. Então esse vaso ele não pode encher, ele tem que sempre estar aberto para quê? Para aprender. Então o meu propósito não é que você seja perfeito, não é ser perfeito. O meu propósito é que você tenha controle nas suas emoções, que você identifique as suas emoções e não esconda para você mesma. A voz interior, ela fala. E o cérebro, e a mente mente. Às vezes fala, eu sou muito segura e não é. Então eu preciso identificar. Eu sou uma pessoa medrosa, espera aí, eu vou identificar isso aí. Porque as resistências em aprender nos impede de evoluir. Eu preciso ter a mente aberta para mim falar, uau, isso tá, né, destravou uma chave dentro de mim. Eu sou uma pessoa medrosa. Por quê? Porque eu ia falar alguma coisa, eu fiquei muito ansiosa, não dormi à noite. Então, o meu propósito é que você identifique as suas emoções para que não trave a sua vida. Para que você não venha deixar de viver o propósito de Deus. Porque Deus quer que nós tenhamos inteligência emocional. E a inteligência emocional é uma habilidade que podemos desenvolver ao longo da vida. Não tem idade. Eu comecei falando aqui. Gente, não tem. Você pode ter 15, 20, 30, 50, 60. Não importa a idade. Você pode desenvolver as suas emoções, criar hábitos saudáveis. Para quê? Para você ter relacionamentos saudáveis. Eu fiz o meu livro. Eu vou pegar aqui para você. O meu livro, Produzindo Pérolas na Dor. Eu escrevi esse livro com muito amor, com muito carinho, com muita busca, com muito estudo para colocar conteúdo para você. Por quê? Porque eu quero que você leia e tenha conteúdo. Eu recebi um testemunho essa semana, uma pessoa que me ligou, mandou esse livro para o Brasil. E a mulher queria se separar, ela leu e ela decidiu que ela poderia dar mais uma chance para o marido. Então o meu livro tem como propósito que você pode ampliar sua mente, criando estímulos e propósito. Por quê? Porque a vida fica mais fácil. A vida não tem cláusulas. Todos os dias a gente tem desafio em casa, desafio com a família, desafio com os filhos, quem está me ouvindo, desafio com mãe, desafio com pai, desafio nos relacionamentos de amizade. Então, o meu propósito é esse, que você ouça e coloque em prática na sua vida. Então, eu quero colocar aqui algumas dicas, alguns pilares da inteligência emocional. O primeiro pilar, para você entender que você precisa ter mais inteligência emocional. Vamos dizer assim. Talvez você ache que tem. Eu achava que eu tinha.
mas eu tenho aprendido cada dia que eu preciso mais de inteligência emocional para trabalhar o meu favor, a minha vida, para mim construir a minha história. Então, o primeiro pilar, autoconhecimento emocional. O melhor endereço que a gente precisa entender, compreender, se chama aqui dentro, se chama dentro de nós. Quem não controla as suas emoções coloca a razão na mão do outro. Quais são as suas reações diante de um problema? Quando uma pessoa está nervosa, o que te irrita? O que te magoa? O marido, a esposa, a amiga fala algo que você não gosta? Como você... Obrigada, Eroana, linda, obrigada, ela tá colocando ali. O que te irrita, o que te faz ficar, vamos dizer, tira do sério. Um carro que te fecha no trânsito. Autoconhecimento emocional. Como você reage com a sua insegurança? Você tem um desafio, os atletas vão fazer uma Olimpíada e eles precisam ganhar, são milésimos de segundo, não é nem um minuto, são milésimos de minuto. Como que eles reagem com as emoções? Porque todo o planeta está ali vendo ele. Todo o planeta tá vendo ela. Tem mulher que é judô, tem mulher que é barra, tem mulher basquete. Tem muitas modalidades. Então, como você reage com a sua insegurança, com o seu ciúme, com o seu mau humor? Você levanta de manhã, você está mal-humorada. Como você reage? O que você faz para você melhorar esse mau humor que levantou? Somos seres humanos, todos nós acontece isso mesmo. Então, como você reage? Você precisa trabalhar isso dentro de você. Você continua com esse mau humor? Ou você sai, você respira, você vai fazer uma caminhada, conectar com a natureza? Gente, conectar com a natureza, ver árvores, isso é muito bom. A gente conectar com Deus, isso é muito bom. Como você reage com os comentários de alguém? Alguém que te falou, que alguém falou mal de você? Como que você reage? Você fica nervosa, vai lá, pega o telefone? Isso é autoconhecimento. Você precisa entender você. Não adianta você querer entender o outro. Mas também inteligência emocional. Mas agora nós estamos no pilar autoconhecimento emocional. Então, o diálogo com os filhos. Eu tenho muitas amigas. Meus filhos hoje já são casados. Muito obrigada pelos coraçãozinhos ali. Meus filhos são casados. Mas como o diálogo com os filhos, eu tenho sempre falado que muitas mães, elas fecham a porta dos filhos quando fazem alguma coisa ruim na escola. Vamos falar, gente, nós estamos no mundo, vamos falar, teve um envolvimento com drogas, um relacionamento sexual, ou um bullying na escola, ele conta para a mãe. Eu vou falar, mas tem muitos homens também que me ouvem. Isso, hoje eu acordei, fui fazer uma caminhada. Muito bem, Aroana. Aí conta pra mãe, aí a mãe grita, briga, fala alto. Como reage? Como você reage quando seu filho te conta alguma coisa? Isso é autoconhecimento emocional. Você precisa conhecer. Eu já briguei muito. Eu já gritei muito com ele. É fechar a porta. Então, aprende isso aqui. Como você reage diante de um problema que o seu filho está chegando para você para contar. Se você conversa, se você sabe ouvir, mesmo com raiva, mesmo querendo falar, se você se controla, você vai ver os resultados. Você continua tendo essa porta aberta para ele. Com a sua filha, como você age, como você filtra aquilo que você fala, porque tem pessoas que falam, eu não mando desaforo, eu não levo desaforo para casa. Quantas palavras você já disse que você fala, uau, por que eu falei? Não devia ter falado. Isso é autoconhecimento emocional. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar, eu estou falando muito, eu estou falando sem pensar, não estou filtrando para falar. Porque a gente quer que as pessoas nos respeitem, mas muitas vezes a gente não respeita a outra pessoa. As pessoas têm sentimento como nós. O que descontrola? O que você quer para você na sua vida? O que te deixa descontrolada? É uma pessoa estupim curto, você ouve isso? Tem pessoas que falam, eu tenho um estupim curto. Eu vou até falar assim de mim, que
eu comecei a estar andando no carro, e qualquer carro que vinha na minha frente, eu queria sair dele. Todo carro que vinha na minha frente, eu cortava ele. Aí eu comecei a fazer um autoconhecimento emocional. Eu falei, espera aí, eu estou tendo impaciência para caminhar, para andar, qualquer coisa está me irritando, um carro que vai na minha frente, eu tenho que cortar. Aí eu parei, comecei a conversar comigo e falei, não, espera aí, isso não é legal. Então, autoconhecimento emocional, você precisa analisar as suas emoções. A impaciência, eu descobri que eu estava impaciente no trânsito, gente, isso não é nada legal. E eu já mudei, porque eu fiz uma autoanálise de mim mesma. Passou uma mensagem, você passa uma mensagem com uma pessoa e você é impaciente, quer que aquela pessoa te responda na mesma hora, tá com raiva de um, então você fica cheio de pensamentos, essa pessoa ficou com raiva de mim, não quer falar comigo, você quer que responda na mesma hora? Não, a gente precisa analisar as nossas emoções. A impaciência é falta de inteligência emocional. Nós estamos falando sobre inteligência emocional. A inteligência emocional é definida como eu entendo as minhas emoções e as emoções da outra pessoa. Segundo pilar, controle emocional. Inteligência emocional é ter controle emocional. Autoconhecimento é o primeiro, o segundo pilar, controle emocional. Lidar com os próprios sentimentos, adequando a cada situação vivida. A gente precisa o quê? Lidar com os próprios sentimentos. Quando uma pessoa está muito nervosa, quando uma pessoa está muito... A impaciência é falta de inteligência emocional. Isso, o segundo pilar, tá? É controle emocional, tá, Ana? Controle emocional. Esse é o segundo pilar. Então, lidar com os próprios sentimentos. Quando uma pessoa está com raiva, você discute com alguém, você discute, você retruca, ou você respira, ou você sai. Como você age no seu dia a dia? Porque todos nós temos problema com as pessoas. Claro, isso é um desafio. A vida é desafiadora. Quando uma pessoa está muito nervosa, você confronta, você fala até você ganhar aquela discussão, ou como você é, né? Fala, depois se arrepende. Como você lida com uma pessoa que está muito nervosa? Você fica junto, respondendo para você ter razão, como você tem vivido. Isso é um controle emocional. Saber lidar com a raiva, com o medo, com a rejeição, com a impulsividade e com o descontrole. Por quê? Porque o controle emocional, ele me dá controle. Se você fala ou se você cala, se você sai ou se você fica. Você quer ficar para ganhar vamos dizer, a discussão? Você acha importante você ganhar essa discussão se uma pessoa está fora do controle emocional? Porque passa para as nossas vidas. Obrigada, Aroana. Isso, segundo pilar, controle emocional. Aroana diz, obrigada. Então, o que você faz? Você fala ou você cala? Você sai ou você fica? Como você tem agido? Porque cada pessoa tem uma reação. Umas choram, outras gritam, outras internalizam raiva. Como é? Porque a inteligência emocional, ela te faz analisar aquele momento e depois você, com sabedoria vinda de Deus, lembra que quem não tem sabedoria, ela é como uma cidade sem muro. Ela não tem proteção. Então a pessoa ouve daquela pessoa ali, internaliza uma raiva, e essa raiva, ela vai trazer nós vamos estar falando no final, hormônios que vai ser produzido, vai ser liberado na corrente sanguínea dela, e ela vai ter muitos problemas depois. Pode, vamos falar, passar essa raiva para outras pessoas que às vezes nem sabem do problema. E as pessoas não têm que receber lixo que está dentro da gente. Então, a inteligência emocional é você saber o momento de falar e o momento de calar. E o mais importante é não terceirizar a responsabilidade para o outro. Se você errou, às vezes a pessoa está nervosa e você não quer falar o que é ótimo, você produziu a sua paz. A paz é você que é responsável por ela.
tudo bem aí. Mas se você falou, gritou, respondeu, aí você terceiriza para outra pessoa, você passa a responsabilidade para outra pessoa. Gente, eu olho aqui no YouTube, no Facebook e no YouTube, tá? Então, por isso que os meus olhos mudam. Tô falando para os dois. Então, é isso. A inteligência emocional é você não terceirizar a responsabilidade para o outro. Se você errou, você volta atrás. Ou peça perdão, ou conversa tranquila. As pessoas, por falta de descontrole emocional, elas matam outras pessoas. A gente vê que o feminicídio, ele tem crescido, são homens que matam mulheres. E também tem mulheres que matam homens. Por quê? Porque não aceitam o fim do relacionamento. Isso são pessoas totalmente descontroladas, que ao longo da vida não identificou isso nela. Por quê? Porque as pessoas, elas têm o direito de não querer ficar com outra pessoa. A pessoa tem o direito de amar, as pessoas não têm o direito de desrespeitar, isso não. Mas um fim do relacionamento é direito da outra não querer. Não querer uma amizade, não querer um relacionamento afetivo, e a pessoa não tem que obrigar o outro, né? Então vamos para o terceiro pilar, é a automotivação. Automotivação. O que é motivação? Põe aí, Aroana, obrigada. Automotivação é motivo de ação. Automotivação. O automotivação é quando você olha para você, se automotiva. É dirigir as suas emoções com um objetivo de realização pessoal. É trabalhar as suas emoções ao seu favor. Porque as pessoas descontroladas, desequilibradas, elas trabalham contra elas mesmas. Motivo de exatamente. Então, as pessoas descontroladas, elas trabalham as emoções contra elas. E ela precisa trabalhar em favor. A gente constrói a nossa história. A gente tem o poder. Deus nos deu o livre-arbítrio. A decisão de encontrar, de decidir, de ter a decisão das escolhas que a gente faz. Então eu posso ser a protagonista da minha história. É por isso que eu estou compartilhando com você. É por isso que eu tenho uma missão na Terra, de que você tenha uma vida mais leve, mais tranquila, né? O próprio Jesus, ele disse que o nosso fardo é leve, e o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, leva a vida mais leve, sabe? Não leva muito a sério as coisas. O sorriso é o caminho mais curto da reconciliação. Eu tenho, assim, gente, uma dica fantástica, tremenda para você. Mas muito, mas é assim, maravilhoso. Quero que você coloque aí. Você quer saber essa dica? Coloca aí, eu quero. É uma dica fantástica. Quero ver ali se tá falando eu quero. Então eu vou deixar essa dica para depois você escrever ali. O sorriso liberta toda a tirania da lógica. O sorriso liberta toda a tirania da lógica. Se a pessoa tá com muita raiva e você sorri, você quebra. Eu quero, né, Arona? Coloca aí, gente. Eu quero te dar uma dica assim para fazer a sua vida assim tremenda. Você vai ter muitos momentos para você sorrir. Pode ter certeza disso. Dá resultado? Claro que dá resultado. Eu não vou passar uma coisa aqui para você que eu não faço, sabe? Eu tenho aprendido muita coisa ao longo da vida. Aroana, eu quero mais gente colocando aí. É muito legal essa dica. Então, vou deixar. Eu quero ver mais parte. A parte colocou eu quero. O sorriso é o caminho mais curto da reconciliação. Você quer quebrar? Essa é a dica, gente. Você quer quebrar qualquer momento de raiva de uma pessoa, porque está conectado com o cérebro. Olha, eu quero que você faça isso e eu quero que você tenha experiência também. Quando você está com raiva e uma pessoa sorri, isso quebra a tirania da raiva, da lógica. E quando a pessoa está com muita raiva e você leva, vamos dizer, na brincadeira, nesse momento, não é tudo que é para ser brincadeira.
tem momentos sérios, mas a vida fica mais fácil quando você entende que quando você sorri, quebra toda a tirania da lógica, da raiva. Isso é muito lindo. Tá aqui, eu separei este momento para aprender mais. Vai aprender muito, eu tô com muita coisa boa para passar para você, tá? Então, o sorriso liberta toda a tirania da lógica, porque o ser humano, quando eu vou terminar falando dos hormônios, tá? Quando ele é liberado, algum hormônio que eu vou estar falando, você se quiser anotar, você anota, que vai ser muito bom. Eu gosto disso também, que você anota, tá? Que você grava mais. Mas esse hormônio, a hora do sorriso, ele quebra a raiva. E eu quero que você me dê um feedback. Quando você estava com raiva e uma pessoa sorriu. Ou quando a pessoa estava com raiva, você sorriu. Qual foi o resultado, tá? Então, essa é a terceira, a automotivação, motivo de ação. Quarta, reconhecimento de emoções dos outros. Reconhecimento da emoção do outro. Isso mesmo, Arana. Olha, eu gosto de anotar. Eu também anoto muito, gente, é muito bom, porque o cérebro aprende por repetição. Então, quando a gente anota, depois a gente tem reconhecimento de emoções de outras pessoas. É o quarto pilar da inteligência emocional. O outro também tem sentimentos. Ou você acha que é só você que tem sentimentos? Quando você fala alguma coisa, você tá feia hoje, você engordou, você tá velha. Então, eu preciso também respeitar o sentimento da outra pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, 25% das pessoas, isso é uma pesquisa que eu ouvi tem pouco tempo, não vão gostar de você. 25%, uau, é isso mesmo. 25% das pessoas não vão gostar de mim, não vão gostar de você. Mas tem uma notícia boa. 75% vão gostar de você. 75% vão gostar de mim. Porque eu preciso discernir quem me respeita e quem gosta e quem não gosta. As pessoas têm o direito de não gostar de mim. As pessoas têm o direito de não gostar de você. Entendeu? Isso é inteligência emocional. Elas não são obrigadas a gostar de você. Elas não são obrigadas a gostar de mim. Mesmo porque a gente também não gosta de todo mundo. Certo? Então você precisa discernir, até nos olhos, o ambiente que você está. Não forçar uma pessoa a te amar. Por quê? Porque se aquela pessoa não te ama, é um direito dela. Mas respeitar é um direito de cidadão. As pessoas não falam o que quer, porque existe um limite. Meu, aqui, eu tenho um espaço aqui, e você, o seu espaço chega até o meu. Então, eu caminho até você em um limite, mas você tem o seu limite aqui. Entendeu? Tá dando para você entender? Isso mesmo, respeitar o sentimento do outro. Então, eu tenho o meu limite, tá aqui, então você chega até aqui. E eu chego até você, que também tem o seu limite. Essa coisa de falar, eu falo porque é minha amiga, eu falo porque eu tenho liberdade, não. Inteligência emocional é você falar e saber falar no momento certo, a hora certa e maneira certa. Gente, isso é muito lindo. Isso é libertador. Você que está me ouvindo. Inteligência emocional é você falar na hora certa, no momento certo e da maneira certa. Você não vai ter problemas. Pode ter certeza disso. Então, é reconhecimento das emoções da outra pessoa. Não fere a outra porque você não quer ser ferida também. Então, respeita. Quinto pilar. Habilidades em relacionamentos interpessoais. Habilidades em relacionamentos interpessoais. O que é isso? É a habilidade que eu vou lidar com os meus falar na hora certa, no momento certo e da maneira certa, tá, Ana? E da maneira certa, porque o tom de voz, ele também aciona mecanismos no cérebro. A maneira que eu falo, eu posso falar com muito amor,
que vai ser bem recebido. Mas se eu falar com grosseria, Provérbios capítulo 15, eu gosto muito de ler Provérbios porque é o Salomão, né, o homem mais sábio. Ele disse: a palavra branda desvia o furor e a dura suscita a ira. Então nós temos mecanismos aqui, ó, que aciona os gatilhos emocionais. Alda Célia, que bom, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Os gatilhos emocionais. Quando você era criança, se você recebeu gritos do pai, da mãe, ou de uma professora, de uma liderança sobre você, o que vai acontecer? Você adulto, se você ouvir um grito, vai acionar o mecanismo de raiva, de violência no seu cérebro. Então a maneira de falar, o momento de falar e como falar vai definir toda a sua vida. Ei, Júlia, a paz do Senhor, querida. Vai definir toda a sua vida. Pode acreditar no que eu estou te falando. A gente precisa saber falar. E mesmo porque quando a gente sabe falar, quando você destrava, a gente não fala que tem pessoas muito armadas. Se você fala, ela retruca na hora, porque existem mecanismos no cérebro. Não é porque aquela pessoa é tão mal. Não, todos nós carregamos o mecanismo no cérebro. Obrigada, Paty, a senhora tá linda. Repetir o versículo, Provérbios capítulo 15, primeiro versículo do capítulo 15 de Provérbios, diz que a palavra branda desvia, tira, a palavra branda desvia o furor, a raiva, afasta a raiva, mas a dura suscita a ira, aciona um mecanismo de ira, de raiva. Então, habilidades em relacionamentos interpessoais. É como eu lido com as pessoas que convivem comigo. No salão, eu tenho minha manicure que faz a minha unha, e eu precisava falar alguma coisa que eu precisava ter uma conversa que estava tipo me chateando, e aí eu, com uma inteligência emocional, tô passando para você, eu cheguei para ele e falei: você é muito inteligente, mas eu quero falar isso, isso e isso. Ah, mas depois tomei cafezinho com ela e a gente, né, foi tudo muito bom. Então, o que eu tô querendo dizer para você que resolve. Então, o relacionamento com a família, com a sociedade e com você mesma, porque você precisa ter carinho com você. Todas as vezes que você fala com carinho com outra pessoa, é o carinho que você tem com você. Porque se você se cobra muito, se você qualquer coisa que você sente raiva daquilo que você faz, até dos seus defeitos, você vai ter raiva das pessoas. Toda pessoa que coloca muito defeito nas outras é o reflexo dela. E a psicologia fala, ei, minha pastora Daniela, que bom. A psicologia diz que a outra pessoa é o meu espelho. A outra pessoa é o meu espelho. Se eu acho que todo mundo é chato, se eu acho que todo mundo é orgulhoso, se eu acho que todo mundo é ruim, é o meu espelho, é porque eu olho isso tudo pra mim, eu acho que eu sou ruim, eu acho que eu sou chata. Então, o que eu preciso aprender? Eu preciso ter habilidade de relacionamento interpessoais. Eu preciso olhar as qualidades mais de uma pessoa do que os defeitos dela. Eu não posso achar que todo mundo é da mesma maneira, porque não é. Tem pessoas de excelência, e aquelas pessoas que não são, que muitas vezes não respeitam os nossos limites, que, como eu disse, eu tenho um limite, você também tem o seu, essas pessoas muitas vezes não tem que ficar junto. Essas pessoas às vezes têm que ter uma distância maior, inteligência emocional. Habilidades em relacionamento, nós estamos no 5º pilar ainda. 90% das doenças são psicossomáticas. O que é psicossomáticas? Não adianta falar que o corpo, a mente e o espírito tá desconectado. É tudo junto. É corpo, é alma e é espírito. 90% das doenças são sentimentos de raiva, da dor nas costas, é um peso que a gente carrega. Até o câncer, gente, até o câncer. Tem estudos, não é todos o câncer,
Mas pessoas que guardam mágoa, mulheres que têm câncer de mama, são pessoas que internalizam sentimentos maus, pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas que têm dificuldades de entender ela mesma, elas terceirizam as emoções dela. Mas eu sou assim porque eu passei por isso, mas eu sou assim porque aconteceu isso. Não é desprezando a sua dor, a sua história, porque a sua história, talvez de dor, talvez de estupro, talvez de rejeição, talvez de abandono, te trouxe até aqui, se tornou a mulher que você é, o homem que você é, porque eu tenho muitos homens que também me ouvem. Então, as doenças psicossomáticas são doenças emocionais que refletem, que dão sinais no corpo. Pés, tem muitas mulheres que têm os pés que dói, os joelhos que dói. Isso é muitas vezes, ei Glenda, muito bom, tá? Muito bem-vinda. São doenças que muitas vezes as pessoas estão carregando, então está com dificuldade de caminhar. Eu tenho amigas que elas carregam os problemas do pai, da mãe, dos irmãos, e às vezes aqueles problemas, eles não querem soltar aqueles lixos que tá dentro, eles não querem soltar aquele peso, então você fica carregando junto. A inteligência emocional me faz trabalhar comigo que eu preciso entender que eu não tenho o poder de ficar carregando as pedras, eu costumo de falar isso, pedras de outras pessoas que muitas vezes não quer, que muitas vezes acham que estão muito certas. Então, dor nas costas, dor no joelho, dor nos pés, e isso são doenças psicossomáticas. Pessoas que têm dor de cabeça, todo dia tem dor de cabeça. São pessoas que pensam muito e muitas vezes as pessoas não acordam. Então, o meu objetivo é compartilhar com você aqui que você pode viver uma vida mais fácil. Entenda isso. É a pessoa. Você pode construir a sua vida levando uma vida mais leve. Se ela quer te ouvir, te ouve. Se ela não quer, você não tem poder de entrar na mentalidade dela. A paz interior depende exclusivamente de você. A sua paz interior depende de você. E agora eu vou estar falando dos hormônios que são liberados na nossa corrente sanguínea. A primeira, ela já colocou os 5 pilares. O primeiro é autoconhecimento emocional. O segundo, coloca tudo junto, tá, Ana, por favor. O segundo, ela vai colocar todos os pilares. É o controle emocional. O terceiro é a automotivação. O quarto é o reconhecimento de emoções de outras pessoas. O quinto é a habilidade em relacionamentos interpessoais, os relacionamentos convivem junto comigo. E isso é lindo quando você entende que você não tem poder para mudar as pessoas. Isso fica leve. Então, existem hormônios que são liberados na nossa corrente sanguínea. Quem é que nos fez? Foi o Criador, Deus. Então, as nossas atitudes é que liberam esses hormônios. Lembra que todo pensamento traz um sentimento e todo sentimento vai trazer um comportamento. E esse comportamento pode dirigir a nossa vida. Pessoa que traz um sentimento de raiva pelo que passou na infância, ela vai ter um sentimento ruim e esse sentimento vai passar para outras pessoas. Vai ser uma pessoa ingrata, vai ser uma pessoa murmuradora, vai ser uma pessoa insatisfeita, vai ser uma pessoa com dificuldades em relacionamentos. Então, nossas atitudes liberam esses hormônios. O cortisol, lembra que eu falei do mecanismo? Quando uma pessoa grita, ela aciona um mecanismo na mente que traz raiva. Então, esse é o cortisol. O cortisol é um hormônio que é liberado nas nossas correntes sanguíneas. Então, esse cortisol traz raiva, traz mau humor, traz ódio, traz depressão. Quando o cortisol é liberado muito, além do que nós vamos falar agora, ele começa a trazer depressão. A pessoa fica oprimida, a pessoa fica insatisfeita e a pessoa traz ingratidão, traz infelicidade. Então, o cortisol. A serotonina é a que traz bom humor.
A serotonina, gente, agora a gente não pode, mas é o abraço. O abraço traz serotonina, palavras de motivação. Você vai conseguir, vai dar certo. Você pode, você consegue. Traz a serotonina. É o hormônio que começa a ser liberado na nossa corrente sanguínea, que traz o bom humor. E a dopamina traz estímulo e reduz a ansiedade. A dopamina é linda demais. O cérebro precisa de 3 coisas. O cérebro é de oxigênio, de estímulos e de determinação. O que é estímulo? Eu preciso levantar de manhã já sabendo o que eu vou fazer. Isso é estímulo. Eu preciso acordar de manhã já com estímulo. Eu vou estudar hoje, eu vou ler um livro, eu vou telefonar, eu vou fazer caminhada, eu vou trabalhar, eu vou passear, eu vou tomar um chá com uma amiga, tomar um café com a amiga, eu vou visitar alguém, eu vou numa festa. Então, isso é estímulo. O cérebro precisa de estímulo, determinação, porque reduz a ansiedade, a dopamina. A ocitocina é o sentimento de confiança. Até a maneira de que eu ando, a maneira, o meu body language, a minha leitura corporal. Se eu tenho muita ocitocina sendo produzida na minha corrente sanguínea, me dá um sentimento de confiança. Todo ser humano tem medo, sim, mas a confiança precisa sobrepor o medo. O medo é só um alerta. Eu vou numa favela, eu vou tá tiroteio de polícia com bandido, então é o medo, eu não vou lá, né? Eu preciso me cuidar. Eu vou num zoológico, tem bichos exóticos, perigosos, eu também não vou. Então, eu tenho medo, posso dizer, tô com medo, eu não vou. Mas o medo não pode me paralisar, é confiança. Então, quando eu tenho ocitocina, a ocitocina é liberada na minha corrente sanguínea, me dá um espírito de confiança. Não, eu vou, vai dar certo, se não der também não tem problema. Eu ouvi uma coisa na minha escola que fala assim, é melhor feito do que perfeito. Gente, eu tô dando muitas pérolas para você, tá? Olha aqui, Produzindo Pérolas na Dor, é o meu livro. Olha, a melatonina regula o sono. Regula o sono. Essa melatonina, eu preciso dormir bem. Paty, tira uma foto aqui, ó. Não sei se consegue tirar da tela. Aqui, ó, tá muito linda, olha. Consegue tirar, Paty? Não sei se ela conseguiu. O medo não pode nos paralisar. E eu quero te dar uns conselhos, vou acabando, tá? E lembrando você, dá um like, vai lá no meu canal do YouTube, que eu preciso de 1000 visualizações, por favor, tá? Compartilha, que você é muito importante para mim. Então eu vou te dar uns conselhos da vida. Escute, mas não perca sua voz. Dê, mas não permita que te usem. Ame, mas não deixe que abusem do seu coração. Confie, mas não seja ingênuo. Tá bom? Então eu quero agradecer você que ficou comigo nesse programa de hoje, né? Nesse compartilhamento do crescimento e evolução. Crescimento e desenvolvimento. Crescimento e desenvolvimento emocional. Tem inteligência emocional que você vai ser muito feliz na sua vida, tá bom? Beijo.